Muito boa noite a todos. A senhora Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, excelentíssimas autoridades, amigos, o Rotary Club de Angra do Heroísmo, cidade de património mundial, reorganizado em 2004 a partir de uma outra edição que existiu antes do terremoto de 80 e que fez bastante pela nossa comunidade nessa altura, tem um apoio, eu diria, sistémico e sistemático da Câmara Municipal desde há alguns anos. Nós costumamos ter reuniões de jantar todos os meses e nessas reuniões convidamos alguém que nos ajude a ser mais do que simplesmente um clube de convívio, alguém que saiba como é, o que é que se passa, o que é que acontece à volta do mundo e na nossa própria comunidade e a partir daí criarmos alguma forma de ajudar a ser melhor. Acontece que o acordo que temos com a Câmara Municipal de Angra, e eu faço aqui novamente o agradecimento em nome do clube, é que, evidentemente, as atividades do clube são privadas e não se pode nem se deve pedir a uma entidade pública que apoie atividades privadas. Mas, se a pessoa que a gente convida merece mais do que simplesmente um convívio de jantar, merece um pouco mais e uma palestra, uma partilha pública do que ela sabe ou do que ela nos pode contar, então aí nós temos o apoio da autarquia e conseguimos trazer pessoas que vão trazer mais valia e valor acrescentado a nós enquanto clube e à comunidade. Este é um caso desses e, portanto, é com muito gosto que eu estou aqui e é com um profundo agradecimento em nome do clube que nós estamos aqui para trazer o nosso convidado deste mês. O tema está aqui conhecido, foi divulgado, nós tivemos a oportunidade de ouvir em primeira mão algo do que ele nos quis partilhar, mas eu vou passar, para não mais delongas, à apresentação. O Dr. Pedro Maria Godinho Vaz Patos nasceu em 21 de setembro de 1962, é casado, pai de 4 filhos e avô de uma neta. É licenciado em Direito, de 1985, e mestre em Ciências Jurídico-Políticas, 1988, pela Universidade Católica Portuguesa de Lisboa. Exerce funções como juiz desde 1989. É juiz desembargador do Tribunal de Relação do Porto, secção criminal, desde 2011. Foi docente na área penal e processual do Centro de Estudos Judiciários entre 2001 e 2010. Preside a Comissão Nacional de Justiça e Paz desde 2015. É membro da Comissão Executiva da Assembleia das Comissões de Justiça e Paz Europeias. É diretor da revista Cidade Nova, de um dos movimentos da Igreja, o Movimento dos Focolares. É membro, em representação da Conferência Episcopal Portuguesa, da Comissão de Assuntos Jurídicos, da COMES, Comissão dos Episcopados da Comunidade Europeia, e da Comissão de Liberdade Religiosa. É juiz do Tribunal Patriarcal de Lisboa. O título da palestra, como aqui veem, mas eu insisto em citá-lo: O valor da vida não tem variações, o desafio social do envelhecimento. Muito obrigado, doutor. Por favor. Eu começo por agradecer o convite que me foi dirigido pela Sra. Presidente da Câmara, a Doutora Maria de Fátima Amorim, e pelo Rotary Club, na pessoa do Sr. Dr. Maduro Dias, e quero agradecer a vossa presença, em especial de todas as autoridades civis, militares aqui presentes. É com muito gosto que aceitei este convite, foi com muito gosto que aceitei este convite. Em poucos meses visito pela segunda vez esta ilha e esta cidade, o que é também para mim um privilégio. Propuseram-me falar sobre a temática do envelhecimento. Certamente não seria eu a pessoa indicada para falar deste tema numa perspectiva médica, poderia ser também uma perspectiva que poderíamos seguir, mas eu talvez possa partilhar algumas ideias na perspectiva da sociedade. Portanto, por isso designei este tema, designei o título desta minha comunicação como o desafio social
do desenvolvimento. E falei em desafio, porque quase somos tentados a falar, e muitas vezes é essa a expressão que se usa, em problema do envelhecimento das sociedades, em especial das sociedades europeias. Mas eu prefiro falar nesta perspectiva do desafio que é este fenómeno do envelhecimento. Na verdade, que hoje seja maior a longevidade da maioria da população não pode deixar de ser uma bênção, que é reflexo de notáveis progressos no plano da saúde pública, no plano do bem-estar socioeconómico. Calcula-se que no início do século XX só uma em cada 10 pessoas ultrapassava os 60 anos e que no início deste nosso século XXI apenas uma em cada 10 pessoas terá falecido antes dessa data de 60 anos. Os meus avós não viveram mais do que 70 anos, os meus pais, graças a Deus, viveram mais do que 90. O acréscimo da população idosa é, pois, em si mesmo, não é em si mesmo um problema, pelo contrário, mas há um problema que é outro, que é a queda da natalidade, que coincide com esse acréscimo. Os dados são hoje bem evidentes e poucos o ignoram, mas deles ainda não se retiraram as necessárias consequências. Desde 1982, que em Portugal não é assegurada a renovação das gerações, para o que seria necessário a taxa de nascimento de 2,1 crianças por mulher em idade fértil, quando essa taxa hoje é de 1,4. Nos países da União Europeia nascem hoje cerca de 3,7 milhões de crianças, quando há 60 anos eram 6,3 milhões, quase o dobro, 6,8 milhões. Para cada jovem temos 2 idosos, quando deveria ser o contrário. Eu não vou falar deste tema, deste problema da queda da natalidade, mas este é sim um problema, mas o acréscimo da população idosa em si mesmo não é um problema social, deve ser visto como um desafio, porque de facto é um desafio, tem aspectos positivos, mas também há fenómenos e dificuldades com que nos devemos confrontar. Foquemo-nos então sobre, começando por falar do tema nesta perspectiva, foquemo-nos sobre a riqueza que representam os idosos na família e na sociedade. Sobre essa riqueza falou várias vezes o Papa Francisco e falou com frequência na primeira pessoa, assumindo-se a si mesmo, ele próprio, como idoso. Instituiu na Igreja Católica o Dia dos Avós e dos Idosos. Nas alocuções que proferiu na celebração desse dia, realçou o papel dos idosos como guardiães da memória dos povos, realçou o valor da sensibilidade típica dos idosos que associou à ternura, realçou a importância do diálogo e da comunhão entre as gerações, particularmente entre os idosos e os jovens. Afirmou o Papa Francisco na primeira celebração desse dia, em 2021. Cito: "Nisto se vê como os sonhos estão entrelaçados com a memória. Penso como pode ser de grande valor a memória dolorosa da guerra e quantos podem as novas gerações aprender dela o respeito do valor da paz." Um tema agora particularmente atual, porque parece que nos estamos a preparar para outra guerra. Mas continuando a citação do Papa Francisco, e a transmitir isto és tu que viveste a tribulação da guerra. Recordar é uma missão verdadeira e própria de cada idoso, conservar na memória e levar a memória aos outros. Segundo Edith Bruck, que sobreviveu à tragédia do Holocausto, mesmo que seja para iluminar uma só consciência, vale a pena a fadiga de manter viva a recordação do que foi e continua. Para mim, a memória é viver. Continuando a citar o Papa Francisco, pense também nos meus avós e naqueles de vós que tiveram de emigrar, como sucedeu a muitos açorianos, e sabem quanto custa deixar a sua própria casa, como fazem muitos ainda hoje à procura de um futuro. Talvez tenhamos alguns deles ao nosso lado a cuidar de nós. Esta memória pode ajudar a construir um mundo mais humano, mais acolhedor. Mas sem a memória não se pode construir, sem alicerces. Tu nunca construirás uma casa, nunca, e os alicerces da vida estão na memória. Fim de citação. Afirmou também o Papa Francisco
numa alocução que proferiu na celebração do Dia dos Avós e dos Idosos em 2022. Envelhecer não é uma condenação, mas uma bênção. A velhice não é um tempo inútil no qual a pessoa deve pôr-se de lado, recolhendo os remos para dentro do barco, mas uma estação para continuar a dar fruto. Há uma nova missão que nos espera, convidando-nos a voltar os olhos para o futuro. A nossa sensibilidade especial de idosos, da idade anciã às atenções, pensamentos e afetos que nos tornam humanos, deve voltar a ser uma vocação para muitos. E será uma escolha de amor dos idosos para com as novas gerações. É o nosso contributo para a revolução da ternura, uma revolução espiritual e desarmada, da qual os convido, queridos avós e idosos, a fazer os protagonistas. Em 2023, ano da realização da Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, o Papa Francisco ligou esse histórico evento à importância do diálogo e colaboração entre jovens e idosos e afirmou: neste ano registra-se uma proximidade estupenda entre a celebração do Dia Mundial dos Avós e dos Idosos e a Jornada Mundial da Juventude. No tema de ambos sobressai a pressa de Maria, quando visita Isabel, levando-nos assim a refletir sobre a ligação entre jovens e idosos. O Senhor espera que os jovens, ao encontrar os idosos, acolham o apelo a guardar a memória e reconheçam, graças a eles, o dom de pertencerem a uma história maior. A amizade de uma pessoa idosa ajuda o jovem a não cingir a vida ao presente e a lembrar-se que nem tudo depende das suas capacidades. Por sua vez, aos mais velhos, a presença de um jovem abre a esperança de que não se perderá tudo aquilo que viveram e se vão realizar os seus sonhos. É que os idosos entregam ao presente um passado necessário para construir o futuro. Honremo-los, não nos privemos da sua companhia, nem os privemos da nossa. Não permitamos que sejam descartados. Há de sublinhar, pois, a riqueza que representa a presença dos idosos na família e na sociedade. Mas faltaríamos à verdade se ocultássemos que o prolongamento generalizado da longevidade representa também um encargo significativo, desde logo para os serviços de saúde. Surgem a propósito um risco e uma tentação para que devemos estar alertados. É o risco do chamado idadismo, isto é, a discriminação dos idosos por serem idosos, como há o racismo, como há o sexismo, fala-se agora no idadismo, discriminação dos idosos por serem idosos, designadamente por a sua assistência na saúde acarretar custos excessivos quando é menor a sua expectativa de vida. Na verdade, com o aumento da população idosa e com o acréscimo da longevidade, vive-se mais tempo, mas com frequência e naturalmente em mais precárias condições de saúde nesses anos acrescidos, os custos do serviço de saúde crescem exponencialmente. Já li um texto do influente formador de opinião onde se advogava a restrição de certos tratamentos a doentes idosos apenas por estes serem idosos e com menor expectativa de vida, não por esses tratamentos não serem eficazes devido à idade dos doentes, mas por estes doentes terem menor expectativa de vida. Para responder a esse risco e a essa tentação, importa não ceder ao utilitarismo e ser firme na afirmação, na proclamação do valor e dignidade da vida humana em todas as suas fases. Esta problemática suscitou debates da maior relevância durante a pandemia do coronavírus. A propósito desses debates, várias vezes sublinhei uma frase que o cardeal Tolentino Mendonça então proferiu num seu discurso muito apreciado no Dia de Portugal. Esta frase é aquela que também está no título da minha comunicação: o valor da vida não tem variações. Nessa altura, o controverso e muito influente filósofo utilitarista Peter Singer, numa entrevista publicada no jornal espanhol La Razón, veio dizer que a pandemia demonstrou que as vidas não têm todas o mesmo valor e que esse será o pensamento da generalidade das pessoas hoje em dia, que é legítimo sacrificar a vida de um idoso só por o ser e por ter uma menor expectativa de anos de vida futuros para salvar a vida de um jovem. Na mesma linha, um professor de ética da medicina norte-americano, Franklin Miller, em declarações a um jornal italiano,
afirmou que, em caso de procura em excesso, devem ser negados ventiladores a pessoas com mais de 80 anos e, se a pressão for mais grave, a pessoas com mais de 70 anos. Seria assim porque os jovens têm mais a perder com a morte e os idosos já tiveram a oportunidade de uma vida completa. Contra a prevalência desta ideia, surgiu então uma posição da iniciativa do movimento católico Comunidade de Sant'Egidio, intitulada Sem Idosos Não Há Futuro. Recusava esta petição a legitimidade destes serviços de saúde seletivos que aos idosos, pelo facto de o serem, sejam negados cuidados de saúde necessários. Recusava o abandono na lógica da cultura do descarte da geração que, usava-se esta expressão nessa petição, a geração que lutou contra as ditaduras e trabalhou pela reconstrução da Europa depois da guerra. Relembrava o valor que aos idosos é dado em muitas civilizações e afirmava que o desprezo pela vida dos mais velhos acabará por se traduzir no desprezo de todas as vidas. Entre os primeiros subscritores desta petição contavam-se figuras de grande nomeada e de vários quadrantes, como o fundador deste movimento, Comunidade de Sant'Egidio, o historiador Andrea Riccardi, Romano Prodi, o antigo presidente da Comissão Europeia e primeiro-ministro italiano, o economista norte-americano Jeffrey Sachs, o sociólogo catalão Manuel Castells, o antigo primeiro-ministro espanhol Felipe González, o filósofo alemão Jürgen Habermas, a médica francesa especialista de cuidados paliativos Marie de Henzel, o então presidente do Parlamento Europeu Hans Pöttering, o cardeal italiano Matteo Zuppi, arcebispo de Bolonha e atual presidente da Conferência Episcopal Italiana. Portanto, várias pessoas de vários quadrantes, de várias áreas do pensamento, que rejeitaram esta ideia utilitarista de que os idosos podem ser discriminados pelo facto de o serem. Compreende-se melhor esta reação se considerarmos a denúncia que houve então de casos de recusa de cuidados de saúde a idosos atingidos pelo coronavírus que poderiam ter sobrevivido se tais cuidados lhes tivessem sido prestados. Esses critérios seletivos para situações de escassez de recurso houve de facto estas situações, mas também há uma reação contra isso, contra essa perspectiva. Na verdade, o valor da vida humana não tem variações. Não é quantitativo, não se mede em anos ou de acordo com qualquer outro critério. É qualitativo. A dignidade da pessoa deriva do simples facto de ser membro da espécie humana, não de qualquer atributo, de qualquer capacidade que possa variar em grau ou que possa ser adquirida ou perder-se em alguma fase da existência. Depende do que ela é, não do que ela faz ou pode fazer. A dignidade da pessoa é sempre a mesma, não varia em grau conforme maiores ou menores capacidades cognitivas, não é maior nas pessoas mais inteligentes ou menor nas menos inteligentes. Não depende da raça, do sexo, da idade. Dela nenhum ser humano está excluído. Não se vai adquirindo progressivamente até a idade adulta, existe na sua plenitude desde o início da vida. Não deixa de existir pela deficiência, pela doença física ou mental, por mais profundas que elas sejam. Não se perde com a idade avançada, a demência ou o estado comatoso. Também é evidente, desde logo, que a expectativa de anos de vida futura é sempre falível. Há quem vive mais ou menos anos de acordo com fatores em tudo aleatórios, e ainda bem que assim é, por vários motivos. Um ano, um mês na vida de uma pessoa, na fase final da vida, ou em qualquer outra fase, pode ser tão ou mais rico em experiências, ensinamentos, descoberta de sentido, do que uma ou mais décadas. Na fixação judicial de indemnizações pela perda do direito à vida, que visam compensar a perda desse bem não patrimonial, que é pressuposto de todos os outros, sem qualquer pretensão de quantificar o seu valor, como se de um preço se tratasse, não se deverão fazer distinções em função da idade da vítima. Não se faz isso normalmente nos tribunais. Normalmente não se faz esta distinção. O princípio da igualdade. Todas as pessoas são iguais, no sentido em que são dotadas de igual dignidade,
veda uma discriminação em função da idade, como veda uma arbitrária discriminação em função de qualquer outro critério, de raça, de sexo, de posição social. Portanto, ao racismo, ao sexismo, deve equiparar-se então esta nova discriminação que se tem designado por idadismo. Como se refere na exposição de motivos da referida petição lançada pela comunidade de Sant'Egidio, quem despreza a vida das pessoas idosas acabará por desprezar outras vidas. Também a propósito da eventual seleção de cuidados de saúde ligados à pandemia do coronavírus, chegaram a ser evocados, para além de idade, outros critérios discriminatórios. Isto para dizer que, quando se entra nesta ideia de discriminação, podem também seguir-se outros critérios, como sucedeu em alguns estados norte-americanos que aceitaram discriminação de pessoas com deficiência, o que foi naturalmente muito criticado, a respeito também de discriminação em função da utilidade social. Teria mais valor a vida de um cientista do que a de um trabalhador indiferenciado. A respeito desta discriminação, a respeito desta discriminação em função da utilidade social, afirmou de uma forma lapidar o Comitê de Bioética espanhol: todo o ser humano é socialmente útil pelo simples facto de ser humano. A tese utilitarista de que a vida dos idosos tem menor valor parece que não teve então acolhimento. Quer dizer, apesar de haver estas propostas, estes casos, de uma maneira geral, a generalidade das pessoas, dos médicos, das autoridades, rejeitaram essa discriminação. A pandemia veio até reforçar o repúdio de tal ideia, porque a vida dos idosos tem igual valor e deve ser preservada, que se aceitaram tão graves restrições das liberdades individuais e das graves consequências económicas e sociais do combate à doença. Quer dizer, para preservar era sobretudo a vida dos idosos que estava em causa, era ela que estava em risco mais do que a dos mais jovens ou da generalidade das pessoas. Foi por causa do valor destas vidas que as sociedades aceitaram tão graves restrições de liberdades individuais e de tão graves consequências económicas. Mas importa estar atentos, porque temos exemplos de ideias e práticas ao longo da história, ideias e práticas que em poucos anos passam de repúdio generalizado, por razões eticamente válidas e não por simples preconceito ou por tradição, estas ideias passam do repúdio generalizado à indiferença e à aceitação generalizadas. Eu aqui não posso deixar de referir algo que eu sei que é uma questão controversa, mas que acho que também o devo dizer, a questão da legalização da eutanásia e do suicídio assistido. Esta legalização pressupõe a ideia de que a vida humana perde dignidade e deixa de merecer proteção quando é marcada pela doença e pelo sofrimento. Que a morte deliberada pode ser resposta aceitável para a doença e o sofrimento e já não apenas o esforço incessante de combater e aliviar. Há que ter presente, por outro lado, que de acordo com o resultado recorrente de estudos realizados em países e estados que há mais tempo procederam a essa legalização, como o estado norte-americano de Oregon, é mais frequente que os doentes peçam ajuda ao suicídio por se sentirem um peso para os outros do que por sentirem dores intensas. Por outro lado, o conhecido fenómeno da rampa deslizante, quer dizer, a ampliação progressiva das condições de legalização da eutanásia e do suicídio assistido, por quando se inicia a descida não é possível travar a derrocada, leva a que se vá propagando cada vez mais, começando nos Países Baixos, país pioneiro da legalização, a legalização da eutanásia e suicídio assistido, mesmo para além de situações de doença, quando a pessoa requerente de idade superior a 70 ou 75 anos
sente que está cansada de viver ou que a sua vida está completada. Ainda não existe portanto, esta é uma proposta que existe já há vários anos e que tem algumas possibilidades de vir a ser aprovada. Portanto, no sentido de este alargamento progressivo chega a este ponto de admitir a eutanásia e suicídio assistido em casos em que não há doença, mas há esta idade avançada e a pessoa que requer sente que a sua vida já está completada. Nessas situações em que a pessoa requerente de eutanásia e de suicídio assistido se sente um peso para os outros, ou que a sua vida será completada ao satisfazer esse pedido em nome do respeito pela autonomia individual, o Estado, os serviços de saúde, a sociedade em geral, mais do que respeitar essa autonomia, estão a confirmar essa noção errada de que aquela pessoa é um peso para os outros, em que a vida, o sentido de vida dessas pessoas se perdeu, que são inúteis. E essa confirmação não deixa de ter repercussões na mentalidade corrente, porque as opções legislativas de algum modo influenciam essa mentalidade corrente. Falando agora de outros assuntos, a pandemia do coronavírus veio alertar-nos para as necessidades do cuidado para com os idosos, as precárias condições de muitos lares, a insuficiência do seu número e também para o inestimável serviço dos prestadores desses cuidados familiares ou profissionais. Um serviço nem sempre devidamente, em relação a estes profissionais, um serviço nem sempre devidamente retribuído ou valorizado. Na sequência dessa pandemia, foi publicada pela Academia Pontifícia para a Vida um documento com o título A Velhice, o Nosso Futuro, a Condição dos Idosos depois da Pandemia. Neste documento afirma-se o seguinte: em qualquer caso, ser idoso é um dom de Deus e um enorme recurso, uma conquista que deve ser salvaguardada e cuidada também quando a doença se torna incapacitante e surgem necessidades de assistência integrada e de elevada qualidade. E é inegável que a pandemia reforçou em todos nós, a consciência de que a riqueza dos anos é um tesouro a valorizar e a proteger. Citando São João Paulo II, este documento liga o valor da velhice ao sentido último, ao sentido do destino último da existência humana. É urgente, portanto, diz São João Paulo II, é urgente recuperar a perspectiva correta da consideração da vida no seu conjunto. E a perspectiva correta é a da eternidade, da qual a vida é uma preparação significativa em cada uma das suas fases. Também a velhice tem um seu papel a desempenhar neste processo de progressiva maturação do ser humano a caminho da eternidade. Se a vida é uma peregrinação em direção ao mistério de Deus, a velhice é o tempo em que mais naturalmente se olha para o limiar desse mistério. O homem que envelhece não se aproxima do fim, mas do mistério da eternidade. Para o compreender, precisa de se aproximar de Deus e de viver em relação com Ele. Compreende-se assim melhor porque é que nunca, isto agora sou eu a dizer, não é? Compreende-se assim melhor porque é que nunca deve dizer-se de si ou de outros. Já não estou cá a fazer nada. Às vezes ouve-se dizer isto a alguns idosos. Este documento propõe um novo modelo de cuidado e assistência dos idosos mais frágeis. Sem deixar de reconhecer que tal nem sempre é possível, afirma o dever de criar as melhores condições para que os idosos possam viver esta particular fase da vida, na medida do possível, no ambiente que lhe é familiar, com as amizades habituais. Quem não gostaria de continuar a viver na sua casa, rodeado dos afetos das pessoas que lhes são queridas, também quando se torna mais frágil? A família, a casa, o seu ambiente representam a escolha mais natural para quem quer que seja. Nesta questão da responsabilidade da sociedade e do Estado no cuidado para com os idosos, penso que podemos guiar-nos por dois princípios fundamentais da doutrina social da Igreja, que são os princípios da solidariedade e da subsidiariedade. Eu falo de princípios da doutrina social da Igreja, mas acho que são princípios que têm um valor universal e que a eles aderem pessoas de outras convicções, das convicções e credos mais variados. Sobre a solidariedade, afirma São João Paulo II, numa sua encíclica
A solidariedade é também uma verdadeira e própria virtude moral, não um sentimento de compaixão vago ou de enternecimento superficial pelos males sofridos por tantas pessoas próximas ou distantes. Pelo contrário, é a determinação firme e perseverante de se empenhar pelo bem comum, ou seja, pelo bem de todos e de cada um, porque todos nós somos verdadeiramente responsáveis por todos. Esta definição é particularmente elucidativa. Viver a solidariedade implica passar de uma reação emotiva e ocasional a um compromisso duradouro que seja expressão da solidariedade como determinação firme e perseverante. Garantir o cuidado para com os idosos é uma exigência do respeito pela dignidade humana e pelo princípio da solidariedade. É a responsabilidade do Estado e da sociedade. Não pode ficar dependente dos recursos económicos das famílias e do funcionamento do mercado. Quando nos últimos dias da vida terrena da minha mãe nos vimos na necessidade de a internar num lar que garantisse cuidados continuados, impressionou-me o facto de a facilidade de encontrar vagas nesses lares variar na razão direta do respectivo preço. Era fácil encontrar vagas quando o preço se tornava incomportável até para famílias de rendimentos médios e era praticamente impossível quando o preço era acessível aos mais pobres. Outro princípio fundamental da doutrina social da Igreja é o princípio da subsidiariedade. O Catecismo da Igreja Católica a ele se refere nestes termos. Com base neste princípio, todas as sociedades de ordem superior devem pôr-se em atitude de ajuda, subsídio, portanto, isto daí a expressão subsidiariedade, e, portanto, de apoio, de promoção, de incremento em relação às menores. Desse modo, os corpos sociais intermédios podem cumprir adequadamente as funções que lhes competem, sem ter que cedê-las injustamente a outras entes sociais de nível superior, pelos quais acabariam por ser absorvidos e substituídos, e por ver-se negar, ao fim e ao cabo, dignidade própria e espaço vital. Isto, portanto, a definição deste princípio da subsidiariedade. Será particularmente oportuno ter presente este princípio quando se discutem questões relativas à reforma do Estado Social. Podemos dizer que na raiz do Estado Social está aquele princípio de solidariedade a que me referi há pouco. O desafio da reforma do Estado Social deve passar não pela desvalorização do princípio da solidariedade, que está na sua base, mas pela articulação deste princípio com o da subsidiariedade. O princípio da subsidiariedade contraria uma concepção do Estado omnipresente, monopolista e centralizador, que suprime a liberdade, mas também a responsabilidade das pessoas e dos grupos sociais menores. Mas não se confunde com a concepção liberal do Estado mínimo. O Estado supletivo ou subsidiário não é o Estado omisso ou indiferente, é o Estado que regula as iniciativas da sociedade civil em função do bem comum e as apoia quando o bem comum o exige e supera as suas insuficiências também quando o bem comum o exige. O âmbito do cuidado para com os idosos está entre nós confiado, em grande medida, em instituições particulares de solidariedade social e pode considerar-se que tal decorre deste princípio da subsidiariedade. Mas esse facto não pode implicar uma desresponsabilização do Estado. Para o correto funcionamento dessas instituições, são necessários apoios do Estado, que com frequência se revelam insuficientes, ou porque não acompanham os acréscimos de custos, ou porque não permitem uma justa retribuição dos trabalhadores, os quais, como há pouco referi, desempenham um serviço cujo valor veio particularmente em evidência durante a pandemia do coronavírus. Também merecem análogas formas de apoio aquelas famílias que cuidam elas próprias em suas casas dos seus idosos, opção quase sempre mais benéfica para estes. Há um motivo que torna particularmente pertinente neste âmbito da solidariedade social o respeito pelo princípio e da assistência para com os idosos, que torna particularmente pertinente o respeito por este princípio da subsidiariedade, que é o seguinte: as iniciativas da sociedade civil, entre elas das comunidades religiosas, no âmbito da solidariedade social, são marcadas pela proximidade das situações concretas, pela espontaneidade de quem é movido por ideais
este é o seu dever ser, nem sempre é assim, mas é este o seu dever ser. Toda a comunidade ganha com isso, com esta genuinidade de uma motivação que não se impõe ou decreta. Não se trata, pois, apenas de poupar despesas ao Estado. Sobre esta questão, afirmou o Papa Bento XVI na encíclica Deus Caritas Est: o amor será sempre necessário, mesmo na sociedade mais justa. Não há qualquer ordenamento estatal justo que possa tornar supérfluo o serviço do amor. Quem quer desfazer-se do amor, prepara-se para se desfazer do homem enquanto homem. Sempre haverá sofrimento que necessita de consolação e ajuda. Haverá sempre solidão. Existirão sempre também situações de necessidade material, para os quais é indispensável uma ajuda na linha de um amor concreto ao próximo. Um Estado que queira prover a tudo e tudo a sambarque torna-se, no fim de contas, uma instância burocrática que não pode assegurar o essencial de que o homem sofredor, todo o homem, tem necessidade da amorosa dedicação pessoal. Não precisamos de um Estado que regule e domine tudo, mas de um Estado que generosamente reconheça e apoie, segundo o princípio da subsidiariedade, as iniciativas que nascem das diversas forças sociais e conjugam espontaneidade e proximidade ao homem carecido de ajuda. Haverá sempre solidão, dizia o Papa Bento XVI neste excerto. A solidão é, na verdade, em muitos casos, o maior dos problemas com que se defrontam os idosos. Verificou isso de um modo muito claro a minha esposa quando distribuía as tradicionais cabazes de Natal oferecidos pela nossa paróquia às pessoas mais carenciadas. Havia cabazes para famílias e cabazes para pessoas que viviam sós, e muitos idosos recebiam estes cabazes para pessoas sós. Concluía ela que, para além das carências que esses cabazes poderiam suprir, e que de qualquer modo apenas temporariamente supriam, era a solidão dessas pessoas que deveria ser suprida. A Organização Mundial da Saúde reconheceu já a solidão como um problema de saúde pública. Os governos do Reino Unido e do Japão, nessa linha, integram ministérios dedicados a esse problema. Mas não é certamente dos governos que pode surgir a solução para esse problema, embora eles possam dar ajudas nesse sentido. O princípio da subsidiariedade apela à iniciativa e à responsabilidade de cada um de nós, que não espera do Estado ou das outras instituições de âmbito mais alargado a resolução de todos os problemas. Na sua esfera, dentro do que está ao seu alcance, ninguém deve demitir-se. Nenhum de nós tem poder para mudar o mundo, mas pode certamente deixá-lo melhor naquilo que depende de si. Isso vale certamente no que ao cuidado para com os idosos diz respeito. Agradeço a vossa atenção e reitero os meus agradecimentos pelo convite para estar hoje convosco e pelo prazer que me proporcionaram por isso. Obrigado. Bom, sem dúvida que isto é uma apresentação densa e cheia de recomendações e de momentos de pensamento que eu já tive a oportunidade de pedir ao Dr. o texto, porque isto merece ser lido depois com calma. Quem quiser fazer algum comentário, partilhar alguma história, sugerir alguma linha de pensamento ou querer aprofundar mais alguma coisa, por favor, diga. Boa noite, sou o Padre José Júlio Rocha, padre aqui na Diocese de Angra. Somos amigos já, conheço o Dr. Pedro Vaz Patos já há alguns anos, já participámos em algumas atividades importantes e sensibilizou-me aquela ideia de que o valor da vida não tem variações, não é doença, não é idade, portanto toda a vida é um bem intrínseco, portanto que não deve ser desvalorizado nem antes, isto é doutrina cristã, digamos assim, nem antes do nascimento, nem até à hora da morte. Portanto, tem sempre o mesmo valor intrínseco. É uma ideia, uma conquista ética do Ocidente, digamos assim. E nós vimos isso na pandemia,
e que, como referiu aqui muito bem, que houve muitas questões, e aliás, todos os cuidados que tivemos com a pandemia foi sobretudo para com as pessoas idosas. Isto ficou perfeitamente claro. E agora, eu quando estudei bioética, ou história da bioética, sei que nos anos 50, nos Estados Unidos, as comissões de ética, que hoje são prática comum em quase todos os hospitais, eram chamados God's Committee, tinha esse epíteto de God's Committee, o Comitê de Deus, porque foram criadas exatamente na altura em que os ventiladores ou as máquinas ainda eram poucas e escassas para a procura, por exemplo, se havia uma máquina para 2 pessoas ou 2 máquinas para uma pessoa, terem que escolher. Por isso é que era o Comitê de Deus. E normalmente os americanos têm uma ética não tão principialista como a Europa, mas mais utilitarista. Normalmente se entrava um jovem, um adulto e um idoso, o idoso ficava sempre em segundo plano. Ora, o Sr. Dr. Pedro é jurista, é juiz, desembargador, e eu sou moralista. Portanto, sempre houve conflito entre o direito e a moral. Nós os moralistas nunca gostamos dos juristas. Estou falando de direito canónico, não estou falando da justiça civil. Do ponto de vista jurídico, isto não é possível, não há leis. Mas, num caso de chegar a um hospital, 2 pessoas em perigo iminente de vida e só uma poder ser atendida, o que é que se faz? A escolha é aleatória? É o que chegou primeiro? Tem alguma experiência disso? Pois não, experiência não tenho, graças a Deus, não é? Mas quando eu referi a respeito desta questão, a discriminação dos idosos, quer dizer, de facto não me parece que seja fundamento de discriminar os idosos por terem menos anos, uma expectativa menor de vida em relação aos jovens. Pode acontecer que em determinadas circunstâncias o tratamento do idoso seja algo que corra mais riscos de ineficácia, quer dizer, pode não ser como portanto, por outros motivos, não apenas por ser idoso, mas por ter alguma debilidade que possa fazer duvidar que aquele tratamento seja eficaz, não é? E, portanto, aí podemos considerar que poderia ser, ou estaria mais próxima, uma situação chamada de exacerbação terapêutica, quer dizer, aquele tratamento não seria eficaz e isso poderia ser um motivo para escolher outra pessoa. Agora, escolher só por causa da idade eu não acho que seja lícito e, portanto, acabará por ser o primeiro a chegar, quer dizer, o primeiro a chegar, não, se há um que chegou e, portanto, está a beneficiar de um determinado tratamento, um determinado ventilador, não se pode retirar, porque este retirar seria privá-lo do direito à vida. A outra pessoa fica sujeito ao condicionamento do facto de não haver outros, não é? Mas, quer dizer, mas aí não podemos dizer que estamos perante a privação do direito à vida, quer dizer, aí não há um homicídio, não sei se isso poder considerar um homicídio, mas não, e pronto, isto é o que eu penso. Eu vou partilhar uma historietazinha que se passou quando eu era aluno do Liceu de Angra, com uma pessoa que alguns daqui se lembrarão, chamado Padre Lima. Nós éramos uma turma, isto foi por altura do início do Vaticano II, e o Padre Lima era um indivíduo que raramente fugia às questões mais complicadas da disciplina de moral e a religião imoral, como a gente dizia, que dava para muitas brincadeiras, porque a religião imoral, deixando de fazer um E e pondo um I, ficava assim um bocadinho complicado. E um colega meu, pôs um problema muito interessante. Não tem a ver com o idoso, mas tem a ver com a questão da vida. E eu presumi e pressenti na sua intervenção sempre uma questão base, que é o respeito pela vida. E nós pusemos um problema ao padre, porque ele era padre, e pusemos um problema muito simples, que foi: há um desastre e há uma mãe grávida em fim de gestação
Quem é que se salva? O filho ou a mãe? O Padre Lima parou um bocadinho e disse: isso é uma pergunta muito complicada, rapazes, mas salva-se o filho. E aí um colega meu perguntou: e o marido? E ele disse uma coisa que eu ainda hoje tenho e que me lembrei agora quando estava a ouvi-lo. O marido é o marido, a mãe vai morrer, a criança tem uma vida inteira e nós temos que salvaguardar sempre a possibilidade da vida continuar. Eu não sei que posição é que é de ter e que posição é que devemos ter relativamente a isso. Mas deixo-vos com essa história que eu ouvi quando tinha 12 anos e que ainda continua e eu já tenho 72. Se alguém tem que se decidir, é muito, muito complicado, e o Sr. Doutor teve razão, ainda bem que não foi obrigado a tomar essas decisões nunca. A outra pergunta tem a ver com uma conversa que eu estava a ter com a minha mulher há bocadinho, que tem a ver com algo que é: nós dizemos que os idosos são os arquivos de sabedoria, as memórias da comunidade, isso tudo, não é? Mas não há, e eu sei que a senhora Presidente tem uma grande preocupação pelos centros de dia e por esses grupos, seria interessante transformá-los em pessoas mais úteis, fazendo com que, não por acaso, não fazendo isso um evento da comunidade, que as escolas primárias, que as escolas secundárias fossem sistematicamente, ou porque é um projeto, ou porque é todos os meses, ou porque é de 2 em 2 meses, obrigar essa gente toda a usufruir daquele saber, porque eles sabem e gostam imenso de passar à outra geração. E a outra geração não sabe o que não sabe, porque quem é ignorante não sabe que é ignorante, simplesmente não sabe. É só, acho que é um desafio, porque a questão é esta, é o desafio social. Isto é uma questão social, a gente não pode andar a pôr espardarapo em cima da ferida. A gente tem é que fazer com que esse respirar das comunidades e das gerações aconteça. Mas são só 2 coisas que eu estou a partilhar no meu comentário, mas se eu quiser comentar, porventura, mas eu estava a ouvir e estava-me a lembrar destas 2 coisas importantíssimas. Sim. É só um exemplo, um testemunho que tem a ver com esta partilha da memória. Uma tia da minha mulher é italiana que viveu a Segunda Guerra Mundial, portanto já tem mais de 90 anos. Ainda está viva? Ainda está viva, assim, já com 96 ou assim. Deslocar, antes agora já não tem capacidade para o fazer, mas capacidade mental tem, mas não tem capacidade de mobilização. Mas e às escolas falar da sua experiência da Segunda Guerra Mundial. E eram aulas de história viva, não é? Quer dizer, diziam as professoras como é que ela conseguia reter a atenção das crianças, o que hoje é muito difícil. E vinha na sequência disto que dizia o Papa Francisco, a memória, e porque também tem a ver um pouco com isto, quer dizer, e o facto de os jovens, as crianças e os jovens aprenderem enfim, terem conhecimento daquilo que foi a experiência das gerações passadas, também as leva a relativizar um pouco aquilo que são as dificuldades de hoje. Porque é verdade que há dificuldades de hoje, os jovens têm dificuldades, mas se calhar não são comparáveis às dessas gerações que viveram a guerra, que tiveram que emigrar, etc. E também é um alerta, não é? Porque quando hoje se fala desta enfim, há pouco o Papa Leão XVI parece que volta a estar na moda a guerra. Eu tive num encontro destas comissões de Justiça e Paz a que referi na Lituânia, e impressionou, na Lituânia, portanto próximo da Rússia, e impressionou-me o facto de estes países estarem a preparar-se para isso. Pronto, temos que ser realistas e não negar aquilo que são os riscos que existem, mas não nos resignarmos facilmente
à questão da guerra, como se isso não tivesse, enfim, como se fosse uma coisa normal e como se perdêssemos tudo aquilo que ganhamos, as lições que aprendemos desde a Segunda Guerra Mundial e que levaram a que se pretende, portanto, a ganhar a consciência de que uma situação dessas não deveria voltar a acontecer e, portanto, a memória de quem viveu essa realidade deve estar hoje presente para evitar que uma situação dessas se repita. Alguém mais quer dizer alguma coisa? Bom, minhas senhoras, meus senhores, senhora Presidente da Câmara, mais uma vez os nossos agradecimentos. Meus senhores, os nossos agradecimentos pela paciência que tiveram em sair das suas casas, porque isto rigorosamente depois da pandemia ficou muito diferente, é muito difícil fazer sair de casa. Muito obrigado, foi um prazer para o Rotary Club trazer este convidado, foi um gosto poder partilhar o que ele pensa com mais gente e esperamos sinceramente que isto nos faça pensar um bocadinho mais no que é que fazemos com os que fizeram tanta coisa antes de agora estarem naquela idade. E rigorosamente o idadismo, se for posto em paralelo com o racismo, é muito complicado e tem que ser resolvido. Muitíssimo obrigado, muito boa noite. Boa noite.